das polícias civis, e acho que chegaremos a bom termo aqui também. Conte com a minha contribuição. Eu tenho certeza disso, deputado, e agradeço sinceramente o apoio de Vossa Excelência, o que mostra que essa questão é uma questão que está, felizmente, acima de divergências partidárias de governo e oposição. Vossa Excelência tem tido a grandeza de contribuir para esse projeto sem qualquer visão partidária menor, não é? A partir dos seus princípios e ideais. Eu agradeço muito. Deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos nossos convidados que nesta manhã e início de tarde nos presentearam com seus conhecimentos, minhas saudações. Eu penso que essa matéria é uma matéria extremamente importante e esse debate está sendo de fundamental importância. Eu acho que a análise, por mais detida que fosse, sob o ponto de vista pessoal de cada parlamentar aqui, talvez não se chegaria a algumas indagações que nós estamos fazendo a partir desse encontro que tivemos aqui nesta manhã. Então, por essa razão, eu quero aqui cumprimentar ao nobre relator, que fez um trabalho primoroso junto a essa subcomissão e nos apresentou uma proposta, vou usar um termo aqui que não gostaria, mas vou usar, muito melhor do que a proposta apresentada por uma comissão de juristas ao Senado Federal. Em que pese algumas observações e sugestões que encaminharei com relação a essa proposta, penso que ela é muito mais madura, muito mais equilibrada, muito mais coerente com o momento que o Brasil está vivendo hoje. Ela está muito mais adequada. E lamentável, o deputado João Campos fez menção aqui de que nós estamos vivendo aqui algumas inversões de papéis com relação ao parlamento brasileiro. Nós temos um sistema bicameral e não pode perder de vista os papéis constitucionais de cada um dos poderes da República. E nós temos aqui uma matéria que obrigatoriamente teria que nascer nessa casa, acabou por uma iniciativa isolada e que depois acabou sendo patrocinada por outros membros do Senado Federal, começou por lá, mas nós não podemos perder de vista o papel de cada uma das instituições, sob pena da gente apequenar o Congresso Nacional. Eu acho que não é esse o nosso papel. Então, quero aqui destacar o trabalho da subcomissão e louvar a proposta que veio, apesar de algumas questões pontuais que devemos apresentar aí sugestões, é uma proposta muito melhor. Eu quero aqui, tem alguns pontos que eu fiz observações aqui, mas eu quero, como nós ouvimos os vários convidados, eu acho que um dos pontos mais destacados aqui foi com relação à questão do entorpecente. Eu quero me dedicar um pouquinho a esse tema especificamente. Os demais são temas menores que a gente vai poder, no âmbito da própria comissão, fazer aqui os enfrentamentos e discutir e avançar, sendo possível. Em relação a essa questão dos entorpecentes, essa é uma proposta que me preocupa bastante, usei inclusive a tribuna da Câmara para denunciar o que eu achei totalmente descabido já na proposta que veio no Senado Federal. Eu penso que a nossa proposta ela é melhor, mas ainda carece de uma certa ponderação, né? Eu fiz algumas observações aqui, algumas anotações, e me veio à memória uma teoria que foi iniciada na Corte Americana, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas o que tem essa matéria a ver com essa questão que nós estamos trazendo aqui para o debate nessa casa, nessa manhã? Na teoria do fruto da árvore envenenada, os vícios da planta são transmitidos aos seus frutos, né? E quando a gente fala aqui da questão do tráfico de drogas, nós não podemos perder de vista que o entorpecente é um produto ilícito. O tráfico do entorpecente acarreta uma conduta ilícita. Há um crime tanto relacionado à questão do produto, que é um produto ilícito, e a conduta do tráfico, da venda, do comércio, também é crime. E então, por que da relação aqui do fruto da árvore envenenada? Essa prova que contamina as provas subsequentes. Ora, no caso da droga, a origem ilícita não pode, por efeito de repercussão causal, despenalizar, ou pior do que isso,
não pode despenalizar e, pior do que isso, não pode descriminalizar a conduta de quem consome, sob pena de criarmos uma exceção quanto à natureza criminosa do tráfico de drogas. Se eu não estou enganado, foi o doutor Isaac que defendeu aqui, algo que também tenho defendido nessa casa, a figura da internação compulsória. E aí ele fazia uma relação, que eu acho que é totalmente procedente, de que, ora, se nós vamos aplicar esse princípio, e depois eu vou apresentar um outro problema que tem em relação a ele, então que o consumidor, que o usuário, avoque para si, né, essa excludente de punibilidade, diz assim, não, eu sou consumidor, tudo bem. Se você é consumidor, então tá, você não vai ser condenado aqui como traficante, mas vai ser incluído aqui num programa de saúde pública com internação compulsória para ser tratado, porque você causa um problema à sociedade. Mas nós não podemos perder de vista de que nós estamos tratando de algo que nasceu ilícito. A droga é ilícita, a conduta de quem trafica também é ilícita, há um crime sendo cometido. Então eu penso que a questão da proposta da internação compulsória, se nós vamos avançar na despenalização, nós temos que ter uma pena, porque aí nós vamos ter um outro problema de ordem legal, que é a questão da reserva legal. Lei anterior que defina e prévia culminação legal. Né? Então, excluir a segregação, criar a figura do crime, digamos, do crime sem pena, eu penso que é algo que nós temos que avaliar bem para ver se é esse o alcance da norma posta, né? Porque eu vi que entre os debatedores aí já tem correntes que seguem esse entendimento e outros que defendem uma linha uma linha um pouco diferente. Então, essa questão da norma penal, a questão da norma penal, né, segundo os maiores doutrinadores do Brasil, dizem que ela deve ser certa, taxativa e determinada. Será que nós, ao estabelecermos esse regramento, nós estamos cumprindo esses propósitos? Porque a norma penal, aí, alguns que falam da norma chamada da clareza, a chamada norma penal em branco, que ainda que para, aqui no caso, beneficiar, eu penso que o que nós estamos tentando tutelar aqui, sob a maior, o ponto de vista do maior alcance, não é o direito do consumidor de drogas. O que eu penso que nós temos que nos preocupar e debruçar aqui é o direito da totalidade da sociedade. E a droga, ainda que consumida na individualidade, é um problema da sociedade. A quem protegemos? Ao consumidor, ao traficante ou à sociedade? Então eu penso que esse ponto é um ponto que nós temos que debruçar mais detidamente nele. Ele é muito importante. E o que se deve buscar nesse novo diploma, e aí eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por outros avanços que nós identificamos na peça, é proporcionalidade. Eu acho que nesse ponto nós avançamos em muitos temas que estão inseridos nessa proposta, mas sem abrir mão da legalidade estrita no aspecto penal. Né? Porque basta para a questão aqui de saber se o consumidor... não é consumo, não é tráfico. Eu posso ter uma plantação para consumo pessoal no quintal da minha casa? Não posso. Eu posso importar diretamente para consumir a droga? Também não posso. Ora, se eu não posso importar, se eu não posso plantar, então nós não podemos olhar apenas a questão finalística da questão da droga. Nós temos que olhar começo, meio e fim para estabelecer uma política penal que seja coerente dentro desses paradigmas. Então, eu quero aqui finalizar dizendo que eu não reconheço na hipótese a questão da presunção da dependência e do consumo. Eu penso que se nós avançarmos, e aí, nós estamos fazendo aqui apenas algumas considerações, posso até ser convencido no sentido contrário, mas eu acho que são importantes esses questionamentos. Se nós não estaríamos criando aqui a presunção da legalidade do comércio em pequenas quantidades. Quer dizer, eu não estaria aqui presumindo, olha, o comércio em pequena quantidade tem a tutela, né?
mais branda. Quer dizer, vamos criar aqui uma regra, alguém mencionou isso aqui também, a questão da bagatela, né, na questão do tráfico de drogas. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Quem compra produto do crime, e aí, me permita fazer uma outra conexão aqui, já que a gente está falando de questão criminal, e na questão do furto e do roubo? Questão do furto e do roubo. Quem compra produto do crime se abriga na excludente de punibilidade? A excludente de punibilidade abriga o receptador? Eu penso que nós estamos agindo aqui com 2 pesos e 2 medidas para questões bastante parecidas. Aliás, na questão do tráfico, eu acho que é muito mais grave do que esse que eu estou mencionando aqui. Mas o receptador, ele não tem na lei a figura da excludente de punibilidade. Estou falando da punibilidade aqui para não entrar na questão da descriminalização, que a de lá é pior. A do Senado entra no mérito da descriminalização. Nós estamos falando de punibilidade. Mas só no aspecto da punibilidade, eu acho que nós já estamos, de certa forma, sendo benevolente demais e correndo risco. Então, embora eu sei que a motivação, tanto do nobre relator, quanto dos membros dessa comissão, seja no sentido de dar um mínimo de objetividade legal, quer dizer, como é que você afere se é consumidor ou se é traficante? A busca é essa, mas eu penso que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não abrir uma janela para o comércio de pequenas quantidades e para o abrandamento de pena para um produto que continua sendo crime, ainda que em sede de consumo. Eu não quero fazer nenhuma intervenção. Muito não prazer. Existe comércio de pequenas quantidades. É a entrega, é a circulação de pequenas quantidades. Porque o estoque é grande. A circulação Como que passa a ser pequena. Prende por peso, você faz várias viagens com pequenas quantidades. Então não é comércio de pequenas quantidades. É comércio de grandes volumes sob a forma de varejo. Vossa Excelência tem toda a razão. Então, senhor presidente, eu faço aqui essas ponderações ao